Naquela noite, o copo d'água tremia na minha mão, como se meu próprio corpo já soubesse que algo estava prestes a mudar para sempre. Meu marido estendeu os comprimidos como fazia todas as noites, com o mesmo sorriso calmo, a mesma voz suave. É para você descansar melhor, meu amor. Eu tinha 61 anos, vivia cansada, com dores pelo corpo, lapsos de memória e uma fadiga que nenhum médico conseguia explicar direito. E confiava nele. Confiava como sempre confiei em tudo naquele casamento de 38 anos. Levei os comprimidos à boca e, pela primeira vez, fingi engolir. Senti o gosto amargo apenas encostando na língua, escondi-os debaixo dela e fingi engolir com 2 goles longos de água. Meu coração disparou. Naquele instante, sem que ele desconfiasse, eu havia dado o primeiro passo para descobrir por que eu dormia tão profundamente todas as noites. Deitei-me ao lado dele como sempre. Apaguei a luz, ou fingi apagar. Fechei os olhos, controlei a respiração, deixando-a lenta, pesada, como a de alguém dopado. Meu marido se virou para o lado, esperando os minutos de sempre, aquele tempo exato em que eu apagava. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada músculo tenso, cada pensamento gritando. O quarto parecia mais escuro do que nunca. O silêncio fazia barulho. Minutos depois, ouvi o som que me persegue até hoje, o clique do celular sendo desbloqueado. Ele se levantou sem fazer barulho, caminhou até a porta do quarto e a fechou com cuidado. Eu esperei. Contei mentalmente até 50 antes de sair da cama. O piso estava gelado nos meus pés. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse ouvir lá de baixo. Desci a escada em silêncio, segurando o corrimão com as mãos suadas, e então ouvi a voz dele, baixa, controlada, no telefone. Ela acabou de dormir. Venha rápido. Foi ali que tive a certeza absoluta de que eu nunca estive segura dentro da minha própria casa. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Fiquei parada no último degrau da escada, escondida pela sombra da parede. Ouvi a porta sendo destrancada. Minhas pernas quase falharam quando vi uma mulher entrar. Alta, magra, vestida de preto, com os cabelos presos e o olhar frio. Ela caminhava como alguém que já conhecia muito bem aquele caminho. Nenhuma surpresa no gesto, nenhuma hesitação, nada de romântico, nada de clandestino por paixão. Aquilo era profissional, calculado. Meu marido indicou algo com a cabeça, falou em tom baixo, e os dois subiram lentamente em direção ao nosso quarto. Meu quarto. Meu estômago revirou. Uma traição? Era isso? Ou algo muito pior? Segui-os por mais alguns passos, mas o medo me travou. Voltei para o pé da escada com o corpo inteiro tremendo. Ouvi passos lá em cima, gavetas sendo abertas, coisas sendo mexidas. Depois, um silêncio pesado, longo. Meu cérebro girava em desespero. O que aquela mulher fazia ali enquanto eu deveria estar dopada, apagada, vulnerável? Cerca de 15 minutos depois, eles desceram. Observei escondida novamente. Vi quando ela entregou algo a ele. Uma pequena bolsa térmica e um envelope pardo. Ele colocou rapidamente dentro do armário da sala. Ela falou algo que não consegui ouvir. Ele assentiu. E antes de sair, ela olhou na direção da escada, exatamente onde eu estava escondida. Meu sangue gelou. Por um segundo, achei que ela tinha me visto, mas ela apenas sorriu de lado, um sorriso torto, e foi embora. Meu marido trancou a porta, respirou fundo e subiu em direção ao quarto. Corri de volta para a cama, deitei-me, fechei os olhos e retomei a respiração pesada, como se ainda estivesse dopada. Ele entrou, ficou alguns segundos me observando. Senti sua mão passando pela minha testa, depois pelo meu pescoço, como se confirmasse algo. Só então ele se deitou ao meu lado. Foi a pior madrugada da minha vida. Eu não dormi. Eu não pisquei. Meu corpo doía de tensão. Minha mente repetia aquela cena sem parar. Ela acabou de dormir. Venha rápido. Aquela frase não era de um homem recebendo uma amante. Era de alguém que precisava ter certeza absoluta de que a vítima estava inconsciente. Na manhã seguinte, acordei como sempre acordava, com a cabeça pesada, o corpo mole, uma leve náusea. Fingi o estado habitual de confusão.
Ele me olhou com normalidade, serviu café, beijou minha testa. Dormiu bem? Perguntou. Eu quase vomitei ao ouvir aquela pergunta. Respondi que sim, que dormi profundamente, que não ouvi nada. Ele sorriu satisfeito. Enquanto ele foi para o trabalho, caminhei pela casa como se estivesse pisando em um lugar desconhecido. Tudo parecia igual. Os móveis, as fotos, os retratos do nosso passado pendurados na parede. Mas nada era mais o mesmo. Abri o armário da sala, onde ele havia guardado algo na noite anterior. Revirei tudo com cuidado. Atrás de uma caixa de ferramentas, encontrei a bolsa térmica. Dentro, havia seringas, frascos pequenos de vidro, luvas descartáveis e mais comprimidos iguais aos que ele me dava todas as noites. Sentei no chão com aquilo nas mãos. Senti o chão sumir sob meus pés. Meu marido não apenas me dopava. Ele mantinha em casa um verdadeiro kit de procedimentos. Mas para quê? Para que eu estivesse sempre inconsciente? Para facilitar o quê? Para quem entrar? Minhas mãos tremiam tanto que deixei tudo cair no chão. Foi então que vi o envelope pardo. Dentro dele, havia cópias de documentos meus, extratos bancários, fotocópias da escritura da casa e um termo médico incompleto com meu nome, como se alguém estivesse preparando um laudo antecipado sobre minha incapacidade. Naquele instante, compreendi algo que me fez gelar dos pés à cabeça. Eu não era apenas uma esposa sendo traída. Eu era uma mulher sendo preparada, aos poucos, para ser retirada da própria vida. Lembrei-me de como, nos últimos 2 anos, eu vinha adoecendo. Das confusões mentais, das quedas, das manchas roxas no corpo que eu nunca lembrava como surgiam. Lembrei-me de acordar algumas vezes sem saber como tinha ido parar na cama, de encontrar móveis mudados de lugar, objetos quebrados, como se algo tivesse acontecido enquanto eu estava inconsciente. E sempre havia uma explicação pronta. Você caiu. Você se levantou confusa. Você sonhou. Eu nunca sonhei. Eu estava sendo apagada. Passei o resto do dia em estado de choque, esperando o barulho da chave na porta no fim da tarde, como quem espera um julgamento. Quando ele chegou, trouxe flores. Como tantas outras vezes, senti uma náusea profunda ao receber aquele buquê. À noite, quando ele me entregou novamente os comprimidos, eu repeti a farsa, fingi engolir, deitei, fechei os olhos. Às 2 horas da manhã, ouvi novamente o telefone. E mais uma vez, a frase que mudaria minha vida para sempre. Ela já dormiu. Pode vir. Só que daquela vez, eu não fui apenas observar. Eu segui. E aquilo que eu veria no andar de baixo naquela madrugada faria eu desejar nunca ter fingido engolir aqueles comprimidos. Antes dos comprimidos, antes dos apagões, antes do medo habitar os cantos da minha casa, existiu um outro homem. Ou, ao menos, um homem que eu acreditava conhecer. Quando olho para trás agora, percebo que meu casamento sempre foi uma casa construída sobre um solo que eu nunca investiguei direito. Parecia firme, parecia seguro, parecia perfeito, mas havia rachaduras invisíveis desde o início. Conheci meu marido quando eu ainda era uma mulher cheia de planos. Trabalhava como costureira, tinha minhas próprias clientes, minha renda, minha liberdade. Ele apareceu como alguém seguro, decidido, protetor. Um homem que parecia ter o mundo sob controle. Falava pouco, mas agia muito. Para uma mulher como eu, recém-saída de um relacionamento difícil, aquilo parecia maturidade. Hoje sei que era controle disfarçado de estabilidade. No começo ele era atencioso, cuidadoso, quase zeloso demais. Queria saber onde eu estava, com quem falava, o que fazia, levava-me ao trabalho, buscava-me, organizava tudo. Eu confundia aquilo com amor. Depois veio o pedido de casamento. Rápido demais, mas eu aceitei. Achava que estava garantindo segurança para o futuro. Pouco depois de nos casarmos, ele começou a sugerir, sempre com palavras doces, que eu diminuísse o ritmo de trabalho. Você não precisa mais se cansar tanto, dizia. Agora eu cuido de você. Aos poucos, fui encerrando contratos, perdendo clientes, ficando cada vez mais dentro de casa. Quando percebi, minha dependência financeira já era quase total, mas ainda assim, eu me sentia protegida. Era isso que eu acreditava. Os primeiros anos foram tranquilos, sem grandes brigas, sem grandes escândalos, mas também sem grandes alegrias. Eu sorria pouco, ele sorria menos ainda.
Nossa casa era silenciosa demais para um casal. Ele não gostava de visitas. Dizia que as pessoas traziam energias ruins. Fui me afastando da minha família, dos poucos amigos que ainda tinha. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia um incômodo dele. Com o passar do tempo, começaram as pequenas imposições. A roupa que eu devia vestir. O cabelo que ficava mais elegante de um jeito ou de outro. As comidas que ele preferia que eu não preparasse. Nada era uma ordem direta. Tudo vinha na forma de sugestão. Mas quem vive sob sugestões constantes aprende rápido que discordar cobra um preço. Ele não precisava levantar a voz. Bastava o silêncio. Dias inteiros de distância, de frieza, de desprezo velado. E eu, com medo de perder aquele casamento que eu acreditava ser tudo o que eu tinha, cedia. Sempre cedia. Quando completei 50 anos, comecei a sentir cansaço, dores nas articulações, insônia, ansiedade. E foi ele quem sugeriu que eu procurasse um médico próximo ao trabalho dele. Fez questão de ir comigo na primeira consulta. Conversou longamente com o médico em particular. Saiu da sala com os primeiros receituários em mãos. Eu não lembro exatamente quais eram os remédios. Eu só lembro de uma frase que ele repetiu várias vezes naquela noite. Agora você vai finalmente dormir direito. E eu dormi. Dormi como nunca antes havia dormido. Um sono pesado, sem sonhos, sem despertares, sem consciência de nada. Acordava exausta, tonta, com a cabeça vazia. Ele dizia que era normal no começo do tratamento, que meu corpo estava se adaptando. Sempre havia uma explicação pronta. E eu acreditava, porque acreditar era mais fácil do que questionar. Com o tempo, comecei a perceber que meus dias eram cada vez mais vagos. Eu esquecia conversas, confundia datas, derrubava objetos e não lembrava como. Apareciam hematomas no meu corpo, dores que eu não sabia de onde vinham. Cada sintoma era tratado por ele como algo banal, próprio da idade. E eu aceitava, porque confiar nele sempre foi mais simples do que confiar em mim mesma. Ele passou a cuidar de tudo. Contas, banco, documentos, decisões. Eu assinava o que ele pedia, sem ler direito. É só burocracia, dizia. Eu acreditava. Sempre acreditei. Até que minha própria vida começou a desaparecer em pequenos pedaços de tempo que eu não conseguia mais recuperar na memória. Hoje, olhando para tudo, percebo o quanto fui sendo apagada lentamente. Não de forma brusca, não com violência visível, mas com pequenas concessões diárias que, somadas, se tornaram uma prisão perfeita. Meu corpo estava ali, mas minha autonomia, minha lucidez, minhas decisões, tudo já tinha sido tomado há muito tempo. A mulher que entrou na minha casa naquela madrugada não surgiu do nada. Ela fazia parte de uma engrenagem que vinha sendo montada com paciência ao longo de anos. Uma engrenagem na qual eu era apenas a peça que precisava, no momento certo, ser retirada. Naquela noite, após esconder novamente os comprimidos debaixo da língua, enquanto fingia dormir, eu já não era mais a mesma mulher que fora durante décadas. A inocência tinha morrido. A confiança tinha sido despedaçada. Restava apenas uma coisa viva dentro de mim. A necessidade de entender toda a verdade, até as raízes mais profundas. Enquanto ele sussurrava ao telefone no andar de baixo, eu lembrava de cada momento em que achei que estava segura ao lado daquele homem. De cada noite em que dormi, sem saber que, ao apagar, deixava minha própria vida nas mãos dele. A memória do passado se transformava pouco a pouco em prova de um crime construído com paciência. Naquela noite em que decidi fingir engolir os comprimidos, eu não apenas acordei fisicamente. Eu acordei para o fato de que meu casamento, aquele que parecia perfeito por fora, sempre foi um teatro silencioso de dominação, preparo e espera. E eu era o desfecho planejado desse roteiro. Mas algo havia fugido do controle deles. Eu estava acordada. E a partir daquele momento, o passado que eu sempre protegi começava a se virar contra quem o construiu sobre a minha submissão. Depois daquela noite em que vi a mulher de preto entrar na minha casa enquanto eu deveria estar dopada, nada mais foi igual. Continuei fingindo. Fingi tomar os comprimidos. Fingi dormir. Fingi não perceber como meu marido me observava com atenção redobrada todas as manhãs, analisando meu estado, meus passos, minha lucidez. Ele precisava ter certeza de que eu ainda estava sob controle. E eu precisava ter certeza de até onde aquele controle ia.
Comecei a prestar atenção em tudo o que antes eu ignorava: nos horários, nos cheiros da casa, nos sons noturnos, nos pequenos detalhes que passam despercebidos quando se vive anestesiada. Aos poucos, uma nova realidade foi se revelando diante de mim, fragmentada, assustadora, mas cada vez mais clara. Os apagões sempre fizeram parte da minha vida nos últimos anos. Eu os chamava de lapsos, momentos em que eu simplesmente não lembrava como havia saído de um cômodo para outro. Manhãs em que acordava sem me recordar de ter ido para a cama. Agora eu sabia. Aquilo não era esquecimento. Era apagamento químico. Passei a observar meu próprio corpo como se ele fosse um mapa do crime. Todos os dias, ao acordar, eu me trancava no banheiro e examinava minha pele diante do espelho. Havia marcas que eu jamais soube explicar. Hematomas nas pernas, nos braços, às vezes até nas costelas. Marcas arroxeadas que eu atribuía a quedas que não lembrava de ter sofrido. Às vezes, pequenos cortes, arranhões finos, nada profundo, apenas o suficiente para ser ignorado. Mas agora eu não ignorava mais nada. Certa manhã, encontrei um hematoma estranho no lado interno da coxa, próximo à virilha. A forma era redonda, como se alguém tivesse segurado aquela parte com força. Meu estômago embrulhou. Aquilo não era queda. Aquilo era pegada. Outro dia, acordei com a boca amarga, a língua dormente, a garganta arranhando por dentro. A sensação de ter sido forçada a engolir algo mesmo inconsciente. Lembrei-me, então, de como acordava frequentemente com dor no estômago, como se tivesse vomitado durante a noite sem lembrar. Ele sempre dizia que meus remédios atacavam o estômago. Ataques de pânico começaram a me acompanhar durante o dia, crises silenciosas, em que eu respirava fundo para não chamar atenção. Eu precisava continuar sendo a mulher fraca, confusa, dependente. Era o único modo de sobreviver enquanto eu montava o quebra-cabeça. À noite, depois de fingir que dormia, eu descia várias vezes em silêncio até a sala. Comecei a vasculhar gavetas, armários, caixas trancadas. Meus documentos praticamente todos estavam sob a guarda dele. Mas em uma noite específica, encontrei algo que mudou tudo. Dentro de uma pasta escondida atrás da caixa do disjuntor, havia fotos minhas. Fotos tiradas de mim dormindo, na minha cama, no sofá, no banheiro. Em algumas, eu estava parcialmente descoberta. Em outras, eu parecia completamente inconsciente. A data dos arquivos estava no canto inferior. Meses, anos de registros. Meu corpo entrou em choque. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a pasta cair no chão. Não era apenas um plano de fraude ou controle financeiro. Aquilo envolvia algo ainda mais sujo. Eu estava sendo observada, registrada, manipulada, enquanto dormia sem consciência alguma. Fechei os olhos por um segundo e senti o mundo girar. Continuei vasculhando. Encontrei relatórios médicos que eu nunca havia visto. Pareciam rascunhos de laudos, descrevendo meu estado como confusão mental progressiva, possível demência inicial, capacidade reduzida para a tomada de decisões. Nenhum deles tinha assinatura final, mas todos mencionavam meu nome. Estavam sendo preparados para um futuro específico, um futuro em que eu já não teria mais validade como pessoa. Na manhã seguinte, tentei conversar com meu marido de maneira sutil. Disse que me sentia estranha, que às vezes achava que alguém mexia na casa à noite. Ele riu, um riso leve, quase divertido. Você anda sonhando demais, respondeu. Esses remédios deixam a mente confusa. A forma como ele disse aquilo me gelou mais do que qualquer resposta agressiva. Ele tinha absoluta certeza de que eu continuava sendo uma mulher incapaz de distinguir sonho de realidade. Aquilo lhe dava tranquilidade, mas eu já não estava confusa. Passei então a observar um outro detalhe: o dinheiro. Embora eu não tivesse mais controle sobre nossas contas, comecei a perceber algo estranho no meu dia a dia. Às vezes, eu encontrava notas no fundo da bolsa que não me lembrava de ter sacado. Outras vezes, percebia que valores haviam desaparecido sem nenhuma explicação. Quando perguntava, ele dizia: "Você deve ter se esquecido de que comprou algo." Mas eu fui costureira a vida inteira. Sempre soube exatamente onde entrava e onde saía cada centavo. Certa tarde, enquanto limpava o quarto, encontrei um comprovante antigo de transferência bancária esquecido dentro de um livro. O valor era alto, e a conta de destino não era a nossa,
Era em nome de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Procurei no computador antigo da casa, aquele que ele dizia que mal funcionava. Ainda funcionava. E lá estavam registros de mais transferências, vários valores, ao longo dos últimos 3 anos. Ele estava drenando meu patrimônio enquanto eu dormia. Naquela noite, após fingir novamente engolir os comprimidos, não desci apenas para observar. Peguei meu celular e comecei a fotografar tudo. Cada documento, cada registro, cada extrato, cada foto minha inconsciente. Minhas mãos suavam tanto que eu tinha medo de o flash disparar, mas consegui. Meu maior medo, naquele momento, não era mais descobrir a verdade. Era não sobreviver tempo suficiente para contar a verdade a alguém. Poucos dias depois, compreendi algo ainda mais perturbador. Ao rever as fotos no meu celular, notei um detalhe que me fez gelar o sangue. Em algumas imagens, a mulher que eu tinha visto de preto estava ao fundo, dentro do meu quarto, sempre de máscara, sempre de luvas, sempre operando alguma coisa ao meu redor. Não era um simples adultério. Não era apenas fraude. Aquilo era um esquema, um procedimento repetido, estratégico. Eles estavam me usando. Mas para quê exatamente? Naquele ponto, eu só tinha certezas parciais, e todas eram horríveis. Eu sabia que era dopada, sabia que era registrada, sabia que estavam montando falsos laudos para me declarar incapaz, sabia que meu dinheiro estava sendo transferido, sabia que uma mulher desconhecida frequentava minha casa enquanto eu estava inconsciente. O que eu ainda não sabia era o desfecho. Passei então a sentir 2 medos distintos convivendo dentro de mim. O primeiro era o medo de morrer ali, sem que ninguém jamais soubesse o que me fizeram. O segundo era talvez ainda mais profundo, o medo de continuar viva para descobrir até onde tudo aquilo iria. Minhas noites passaram a ser feitas de vigília silenciosa. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava alerta como nunca esteve. Eu finalmente compreendia algo essencial. Meu maior erro havia sido confiar demais por tempo demais. A partir daquele momento, eu já não buscava apenas sobreviver aos comprimidos. Eu buscava sobreviver ao homem com quem eu dividira a cama por quase 40 anos. E quanto mais eu descobria, mais eu entendia que meu casamento não era apenas uma prisão emocional. Era uma cena de crime em andamento. Depois de tudo o que eu já havia descoberto, era impossível fingir que aquela mulher não existia. Ela já não era apenas uma sombra que cruzava minha casa à noite. Ela era parte ativa do pesadelo. Passei a contar os dias, as horas, os minutos até que ela voltasse, porque agora, diferente das primeiras vezes, eu estava esperando. E esperar, naquele momento, era mais aterrador do que ser surpreendida. Na terceira noite depois das minhas descobertas, fingi novamente engolir os comprimidos. Meu marido me observou com atenção redobrada. Seus olhos percorreram meu rosto, minhas mãos, meus gestos mínimos. Ele precisava ter certeza de que o teatro continuava funcionando. Quando viu minha respiração se tornar lenta, satisfez-se, desligou a luz, beijou minha testa com um grão de ternura que agora me causava náusea, e saiu do quarto. Eu contei os passos dele no corredor. Esperei o silêncio absoluto. Depois, cuidadosamente, levantei-me da cama. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar na parede para não cair. Desci os degraus da escada como se estivesse pisando em lâminas invisíveis. Cada rangido da madeira parecia um alarme prestes a me denunciar. Às 2 horas em ponto, ouvi novamente o som da porta sendo destrancada. Ela entrou. Usava outra roupa, mas o mesmo andar decidido, a mesma postura confiante. Não olhava em volta como quem entra escondida. Olhava como quem entra numa extensão da própria casa. Meu marido a aguardava na sala, já com tudo preparado sobre a mesa. Uma maleta preta, as seringas, os frascos. Eles conversaram em voz baixa, mas desta vez consegui ouvir partes. Hoje ela estava mais acordada, ele disse. Não se preocupe, respondeu a mulher. A próxima dose é suficiente para deixá-la completamente apagada por mais tempo. Meu estômago se revirou. Próxima dose. Mais tempo apagada. Tudo aquilo confirmava o que eu já temia. Aquelas noites não eram episódios isolados. Eram parte de um protocolo. Eles subiram juntos em direção ao quarto. Eu os segui até metade da escada, sem fazer barulho. Vi quando eles entraram no quarto. A porta ficou apenas encostada. Ainda assim, eu não tive coragem de avançar mais. Meu corpo todo implorava para fugir, para gritar, para correr.
Mas eu fiquei, encostada na parede, ouvindo tudo. Ouvi o barulho da maleta sendo aberta, o tilintar de vidro, o som seco do êmbolo da seringa sendo puxado. Depois, o sussurro dele. A documentação já está quase pronta. Melhor, respondeu ela. Quando tudo estiver concluído, fica ainda mais fácil. E se ela acordar? Não vai, afirmou a mulher com frieza. Essas doses são pesadas, não acordam sozinhas. Morre também? Pensei, com o coração enlouquecido dentro do peito. Ouvi passos no quarto, algo sendo arrastado, o colchão rangendo levemente, como se alguém tivesse se inclinado sobre ele. Meu corpo inteiro começou a tremer de forma incontrolável. Eu estava literalmente a poucos metros de mim mesma, inconsciente naquela cama. Um teatro macabro acontecendo com o meu corpo enquanto eu respirava escondida na escada. Não ouvi o que exatamente eles fizeram em mim naquela noite. Apenas sons abafados. Depois, passos se afastando. Eles saíram do quarto, desceram as escadas, voltaram à sala. A mulher guardou o material. Meu marido trancou a porta e a acompanhou até a saída. Eu permaneci imóvel durante longos minutos, até ter certeza de que ela havia ido embora. Voltei para o quarto com as pernas bambas. Deitei-me na cama ainda quente. No travesseiro ao meu lado, encontrei uma pequena gota de sangue seco. Levei a mão ao braço. Havia um ponto avermelhado na pele. Uma picada recente. Naquele momento, não restava mais nenhuma dúvida. Eu estava sendo medicada sem consentimento por uma desconhecida dentro da minha própria casa. No dia seguinte, quando acordei, meu marido me observava com um olhar clínico, quase científico. "Dormiu bem?" perguntou. "Como sempre", respondi. Ele sorriu satisfeito. Comecei então a ligar os pontos mais antigos da minha vida. As primeiras noites de apagão. O momento em que os remédios mudaram de aparência, embora ele sempre dissesse que era do mesmo laboratório. As vezes em que acordei com roupas trocadas sem lembrar de tê-las mudado. As dores estranhas. As marcas que eu nunca soube explicar. Tudo aquilo agora tinha um nome. Naquela mesma tarde, criei coragem para entrar no quarto de hóspedes. Um cômodo que meu marido mantinha sempre trancado e dizia usar como depósito. Arrombei a fechadura com uma chave de fenda antiga. O que vi lá dentro me fez sentar no chão com as pernas fracas. Havia uma cama hospitalar desmontada, caixas de medicamentos controlados, receituários em branco, frascos com etiquetas médicas, equipamentos simples de monitoramento, luvas, máscaras, tudo organizado como uma pequena sala de procedimentos clandestinos dentro da minha própria casa. Naquele quarto, eu entendi que não era apenas dopada para facilitar alguma fraude. Aquilo tinha uma estrutura, um método, uma rotina. Naquela noite, revendo novamente as fotos que eu havia encontrado no celular, percebi algo ainda mais grave. Em algumas delas, eu não estava apenas dormindo. Eu estava em posições diferentes. Algumas, sentada. Outras, deitada em superfícies que não eram a minha cama. Eles me moviam. Eles me usavam como um objeto inerte. Minha respiração ficou curta. Uma sensação de asco tomou conta de mim. Não era apenas traição, ganância ou fraude. Era algo pior. Havia uma violação profunda da minha dignidade enquanto pessoa. Uma manipulação do meu corpo em estado de total vulnerabilidade. Na madrugada seguinte, ouvi novamente a movimentação. Desta vez, não segui os dois apenas até a escada. Fui até o pé da porta do quarto. Encostei o ouvido na madeira. Ouvi a respiração da mulher, o som da seringa, e ouvi algo que me fez gelar dos pés à cabeça. Se continuar assim, em poucas semanas ela estará oficialmente incapaz, disse ela. Aí fechamos tudo. Incapaz. Era essa a palavra-chave. Eles não queriam apenas me matar. Queriam me apagar primeiro legalmente. Tornar-me uma sombra viva. Uma marionete incapaz de decidir, de reagir, de testemunhar. Naquele instante, compreendi o verdadeiro propósito de tudo. Eu estava sendo preparada para desaparecer em vida. E depois, talvez em morte. Voltei para a cama com o corpo em choque. Nunca senti tanto medo. Nunca senti tanta vergonha por um medo tão íntimo. Nunca me senti tão pequena dentro da minha própria existência. Mas naquele mesmo momento, algo inesperado começou a nascer dentro de mim. Uma raiva silenciosa, fria, contida. Eles acreditavam que eu estava derrotada, que eu sequer existia à noite, que eu era apenas um corpo adormecido à disposição deles.
Eles não sabiam que eu estava acordada e que pouco a pouco eu já não estava apenas com medo, eu estava decidida a sobreviver. Depois da noite em que ouvi a palavra incapaz sendo dita como sentença sobre a minha vida, eu já não conseguia mais pensar em nada além de fugir ou lutar. Mas fugir eu já sabia, não era opção. Se eu tentasse sair de casa sem provas, sem apoio, sem estratégia, eles poderiam simplesmente me apagar de vez e ninguém jamais saberia o que realmente tinha acontecido. Eu precisava de algo sólido, algo que ninguém pudesse negar. Passei o dia seguinte inteira observando meu marido com olhos que já não eram mais de esposa, mas de investigadora. Cada gesto dele ganhou um novo significado. Cada sorriso era agora uma máscara. Cada cuidado, uma ameaça velada. Naquela tarde, enquanto ele saiu para resolver coisas no banco, eu aproveitei o curto tempo de solidão para vasculhar novamente o quarto trancado. Desta vez, procurei com mais calma, com mais método. Revirei caixas, por baixo da cama hospitalar desmontada, dentro de bolsas, em fundos falsos. Foi então que encontrei algo que fez meu corpo inteiro gelar. Um envelope grosso com meu nome escrito à mão. Dentro dele, havia cópias autenticadas de documentos que eu não lembrava de ter assinado. Procurações, autorizações médicas, termos de consentimento para internação, todos com a minha assinatura, ou, pelo menos, com algo que se parecia muito com ela. Minhas mãos começaram a tremer de forma incontrolável. Aquilo era pior do que eu imaginava. Eles não estavam apenas me dopando e me manipulando fisicamente. Eles já estavam preparando o cenário jurídico da minha retirada da própria vida. Continuei folheando os papéis e então vi algo que me fez perder o ar. Um rascunho de testamento. O meu testamento. Todo estruturado para que meu marido fosse o único herdeiro, com cláusulas de interdição, caso eu estivesse mentalmente incapaz. A data do documento era recente, de poucas semanas atrás. Foi nesse momento que a palavra matar ganhou um novo sentido dentro de mim. Eles não precisavam me matar rapidamente. Bastava me apagar devagar, transformar-me em um corpo vivo sem voz, sem direitos, sem decisão. E quando tudo estivesse legalmente pronto, a morte seria apenas a última etapa do plano. Senti vontade de gritar, de correr, de quebrar tudo, mas não fiz nada disso. Sentei-me no chão daquele quarto e chorei em silêncio, com a mão tapando a boca, para que ninguém ouvisse. Chorei pela mulher que eu fui, pela confiança cega, pelo tempo perdido, pela dignidade violada, pela ignorância que me manteve presa por tantos anos. Quando terminei de chorar, algo dentro de mim tinha mudado novamente. Já não era apenas medo ou raiva, era lucidez. Passei então a fotografar tudo, documento por documento, assinatura por assinatura. Tirei fotos das caixas de medicamentos, da cama hospitalar, dos equipamentos. Gravei pequenos vídeos mostrando aquele quarto clandestino. Cada prova era um pequeno escudo contra a morte planejada. Foi naquele mesmo dia que fiz a ligação mais difícil da minha vida. Liguei para uma antiga amiga que eu não via havia anos, alguém que meu marido sempre fizera questão de afastar. Quando ouvi a voz dela do outro lado da linha, quase desisti de falar. Mas falei. Eu preciso de ajuda. Sério, eu disse, com a voz quebrada. Ela não fez perguntas por telefone. Apenas disse, venha amanhã cedo, sozinha. Naquela noite, ocorreu algo inesperado. Meu marido não trouxe os comprimidos como de costume. Em vez disso, sentou-se na beira da cama ao meu lado. Você anda estranha, disse ele, mais acordada do que o normal. Meu coração quase parou. Mantive o rosto inexpressivo. Talvez eu esteja melhorando, respondi. Ele me observou por longos segundos. Senti cada músculo do meu corpo se contrair. Então ele sorriu. Pode ser, disse, finalmente. Mas é melhor não mexer no que sempre funcionou. E ainda assim, naquela noite, ele não chamou a mulher de preto. Na manhã seguinte, saí de casa fingindo ir ao mercado. Ao invés disso, fui direto para a casa da minha amiga. Quando entrei, minhas pernas cederam. Tive que me sentar imediatamente, sentindo uma tontura profunda. Pela primeira vez, contei tudo em voz alta para alguém. Desde os comprimidos até as fotos, os documentos, a mulher, a tentativa de me tornar incapaz. Minha amiga chorou comigo. Chorou de raiva. Chorou de horror. Isso é crime, ela disse com a voz firme. Você está em perigo real.
Não pode voltar para aquela casa como se nada estivesse acontecendo. Ela insistiu que eu procurasse um advogado, que acionasse a polícia, que pedisse proteção. Mas eu ainda sentia que faltava algo. Alguma peça final. Algo grande o suficiente para desmontar todo o esquema de uma vez. Foi então que naquela mesma noite, de volta à minha casa, decidi fingir uma piora repentina. Exagerei a confusão. Derrubei objetos, esqueci nomes, troquei datas. Meu marido me observava atentamente, quase satisfeito. 2 dias depois, a mulher de preto voltou. Desta vez, eu estava preparada. Fingi dormir profundamente. Deixei o corpo mole, a respiração pesada. Eles entraram no quarto, acreditando que eu estava completamente apagada. Senti a mão dela apalpando meu pulso. Sentia a agulha perfurando minha pele. Mas pela primeira vez, algo estava diferente. Eu havia trocado os frascos. O líquido que ela injetou em mim não era mais o mesmo. E naquela madrugada, deitada na minha própria cama, com o coração disparado no peito, compreendi que a descoberta que mudara tudo não era apenas a dos documentos, era a de que eu já não era mais apenas a vítima. Eu estava, finalmente, entrando no jogo. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Na manhã seguinte à troca dos frascos, acordei com uma sensação estranha no corpo. Não era tontura, não era sono pesado, não era o torpor que me acompanhava há anos depois de cada dose. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava plenamente consciente de mim mesma ao despertar. Meu coração se apertou com essa constatação simples e devastadora. Eu havia vivido anos da minha vida sem jamais acordar de verdade. Meu marido percebeu imediatamente que algo estava diferente. Observava cada um dos meus movimentos com a atenção de um médico analisando um paciente que não reage mais ao remédio como esperado. Perguntou se eu estava bem, se sentia alguma dor, se precisava que ele ligasse para o médico. Eu respondi com frases curtas, neutras. Por dentro, cada palavra dele ecoava como ameaça. Naquela manhã, eu me senti pela primeira vez uma estranha dentro da minha própria casa. Cada objeto, cada retrato antigo na parede, cada canto da sala, carregava agora a marca da mentira. Eu olhava para as fotos do nosso casamento e tentava encontrar, no rosto do homem sorridente ao meu lado, algum vestígio do monstro que ele se tornara. Não encontrava, e isso me aterrava ainda mais, porque o mal raramente se anuncia com feiura. Ele se esconde em gestos comuns. Passei o dia em silêncio. Fingi estar fraca. Caminhei com dificuldade propositadamente. Deixei cair um copo no chão e fingi não saber como acontecera. Meu marido me olhava com aquele brilho contido nos olhos, o brilho de quem via o plano avançar. Ele acreditava que eu estava cada vez mais dominada. Cada tropeço meu o tranquilizava. Naquela mesma tarde, enquanto ele se trancou no escritório para uma longa reunião online, ouvi pela porta entreaberta parte de uma conversa. Sim, ela está piorando. Ele dizia em tom baixo, mais confusa. Já esquece o nome das coisas. Estamos quase lá, quase lá. 2 palavras que desceram pela minha espinha como gelo. À noite, quando ele voltou a me oferecer os comprimidos, meu estômago se revirou. Toquei neles com a ponta dos dedos, fingi insegurança. Acho que estão fortes demais, murmurei. Ele franziu o senho por um segundo, mas logo suavizou o rosto. É seu bem-estar, meu amor. Você confia em mim, não confia? Confio. Quantas vezes eu tinha dito essa palavra ao longo da vida? Quantas vezes ela servira como a corda que me amarrava ainda mais ao fundo? Engoli. Ou melhor, fingi engolir, como nas outras noites. Deitei, fechei os olhos, esperei. Dessa vez, ele não chamou a mulher de preto. Deve ter decidido aguardar os efeitos da nova dose sozinho. Ou talvez estivesse calculando os próximos passos. Eu permanecia imóvel, ouvindo sua respiração pesada ao meu lado, enquanto meu coração golpeava o peito por dentro. Na manhã seguinte, ele anunciou com uma calma assustadora. Liguei para um médico amigo meu. Ele vem hoje à tarde para te avaliar. Meu sangue gelou. Avaliar. Aquilo que eu havia visto nos laudos falsos estava prestes a ganhar carne e osso. Eu nem sabia que estava marcada a consulta, respondi. É melhor prevenir, ele disse, com um sorriso quase carinhoso demais. Passei as horas seguintes em estado de alerta absoluto.
Avisei discretamente minha amiga pelo celular, usando poucas palavras, como combináramos. Hoje, médico, estou em risco. Ela respondeu apenas com um estou atenta. Às 4 da tarde, o tal médico chegou. Um homem de meia idade, mal disposto, olhar rápido demais. Não se apresentou direito, cumprimentou-me como quem avalia um objeto, não uma pessoa. Entramos no meu quarto. Ele começou com perguntas simples. Nome, data de nascimento, dia da semana. Eu errei propositalmente algumas. Troquei datas. Hesitei. Fingi confusão. Meu marido observava tudo de braços cruzados, com uma satisfação mal disfarçada. A senhora tem sentido lapsos de memória com frequência? Perguntou o homem. Sempre, respondi, com a voz frágil. Ele fez anotações rápidas. Já esqueceu onde estava? Muitas vezes. Já acordou sem se lembrar do que fez a noite anterior? Inclinei levemente a cabeça. Quase todos os dias. Meu marido deu 2 passos à frente. Eu tenho muito medo pela saúde dela, disse ele. Esse quadro vem se agravando. O homem assentiu. Sério. Tudo indica um processo de incapacidade progressiva. Vamos precisar de novos exames. Mas já podemos começar a pensar em interdição parcial. Interdição. Foi quando entendi, com a clareza mais cruel de todas, que eu já estava morta para eles em vida. Aquilo não era apenas sobre dinheiro ou controle. Era sobre remover minha existência legal do mundo. Eu era um obstáculo burocrático, um CPF que precisava ser neutralizado, um corpo que ainda assinava documentos. E isso os incomodava. Depois que o médico foi embora, meu marido sentou ao meu lado na cama. Está vendo como eu só quero te proteger? Disse, passando a mão nos meus cabelos. Eu segurei o impulso de recuar. Você sempre cuida de mim, respondi em tom baixo. Naquela noite, chorei no escuro sem que ele percebesse. Não era apenas medo. Era a dor de compreender, de uma vez por todas, que o homem com quem dividi quase 40 anos da minha vida não me via mais como esposa, nem sequer como pessoa. Eu era uma etapa a ser ultrapassada, um entrave. Passei a madrugada inteira acordada, pensando em cada gesto de domínio que eu ignorara ao longo dos anos, em cada oportunidade em que eu havia permitido que ele assumisse tudo em meu nome, em cada vez que eu deixara de questionar por amor, por cansaço, por medo de ficar sozinha. Ao amanhecer, algo dentro de mim se partiu de vez. Não em dor, em decisão. Naquele dia, quando ele saiu para trabalhar, eu comecei a organizar tudo o que havia reunido até então. Fotos, vídeos, documentos, gravações. Separei em 2 cópias, uma comigo, outra escondida fora de casa. Não importava mais se eu estava pronta. Importava apenas que eu não podia mais esperar. Minha vida estava sendo arrancada em parcelas diante dos meus olhos. Naquela noite, quando deitei ao lado dele mais uma vez, sentindo o cheiro do seu corpo tão familiar e tão estranho ao mesmo tempo, eu tive a certeza mais amarga da minha existência. Eu não dividia mais a cama com um marido. Eu adormecia ao lado do homem que planejava oficialmente o meu apagamento. E naquele ponto, só existiam 2 opções possíveis. Ou eu seria enterrada viva em silêncio, ou eu destruiria tudo antes que eles concluíssem o serviço. O medo foi a centelha, mas não foi ele que me moveu dali em diante. O que me empurrou para a frente foi algo mais frio, mais denso. A certeza de que ninguém viria me salvar se eu não me salvasse sozinha. Naquela manhã, depois da visita do falso médico, eu já não era mais apenas uma mulher aterrorizada. Eu era uma mulher acuada. E todo animal acuado aprende a atacar para sobreviver. Esperei meu marido sair de casa no horário de sempre. Ouvi o portão bater. Contei até 50. Depois, me movi como nunca havia me movido antes. Peguei as 2 pastas que eu havia preparado com provas, fotos, vídeos, documentos, gravações. Coloquei uma na bolsa. A outra escondi dentro de um saco térmico no fundo do freezer, sob pacotes de carne congelada. Se algo me acontecesse, alguém encontraria aquilo. Liguei então para o advogado que minha amiga havia indicado. Um homem discreto, de poucas palavras, conhecido por lidar com casos de violência doméstica e fraudes. Marquei encontro para aquela mesma tarde. Disse apenas uma frase ao telefone. Estou sendo dopada contra a minha vontade para ser declarada incapaz. Do outro lado, houve um segundo de silêncio. Depois ele respondeu. Traga tudo o que tiver. Passei o resto da manhã treinando o papel que eu precisava continuar representando. Dificuldade ao andar, confusão ao falar, olhar vago,
fraqueza. Eles precisavam continuar acreditando que eu estava exatamente onde queriam, indefesa. À tarde, fui até o escritório do advogado acompanhada da minha amiga. Quando entrei na sala e coloquei os documentos sobre a mesa, vi algo mudar no rosto dele enquanto folheava as páginas. Sua expressão foi ficando cada vez mais grave à medida que avançava. Isso é gravíssimo, disse por fim. Envenenamento, fraude documental, tentativa de interdição ilegal, cárcere químico. E essa mulher que aparece nas fotos pode ser uma enfermeira clandestina, ou alguém se passando por uma. Eles querem me apagar viva, eu disse. Ele assentiu lentamente, e depois, provavelmente, matar a senhora de forma natural. A palavra matou ecoou na sala como um sino. O que eu faço agora? Perguntei, sentindo pela primeira vez alguém reconhecer oficialmente o que estava acontecendo. Nós vamos montar um flagrante, disse ele, com polícia, com perícia, com prisão. Mas isso exige que a senhora continue fingindo por mais algum tempo. Senti um nó subir pela garganta. Fingir até quando? Até eles cometerem um novo ato criminoso com provas incontestáveis, respondeu. A senhora tem coragem? Respirei fundo. Depois de tudo o que já vivi, eu só não tenho coragem de continuar calada. Foi ali que o plano começou a ganhar forma definitiva. Eu deveria continuar fingindo a piora. Meu marido precisaria avançar cada vez mais nas formalidades da minha interdição. A mulher de preto teria que voltar. Precisava haver uma nova invasão, uma nova aplicação, uma nova prova direta da manipulação. Só então a polícia entraria em ação. Voltei para casa no começo da noite, com o corpo tenso como um fio esticado ao máximo. Ao entrar, encontrei meu marido sentado na sala me esperando. Onde você foi? Perguntou. Hesitei um segundo de propósito. Eu esqueci, murmurei. Vi um brilho de satisfação cruzar rapidamente o olhar dele. Você anda saindo sem rumo, disse, num tom que misturava falsa preocupação e controle. Isso não é bom. Sentei-me no sofá como se estivesse exausta. Minha cabeça não funciona direito, lamentei. Ele se aproximou e passou a mão no meu rosto. Vai ficar tudo bem, disse. Logo tudo isso vai estar resolvido. Eu ouvi aquela frase com um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Resolvido, para ele, significava minha completa inexistência. À noite, quando ele trouxe os comprimidos, fiz uma cena mais intensa. Fingi derrubar um no chão. Confundi o copo de água com a mesinha. Ele observava cada detalhe como quem avalia um experimento. Você precisa dormir bem hoje, disse ele. Amanhã talvez venham algumas pessoas importantes para conversarmos. Pessoas importantes. As palavras soaram como prenúncio. Fingi engolir os comprimidos. Deitei. Respirei lentamente. Às 2 horas da madrugada, o telefone tocou outra vez. Ela já dormiu. Meu corpo inteiro entrou em alerta máximo. Ouvi a porta sendo destrancada. Ouvi passos. A mulher de preto entrou novamente. Desta vez, eu forcei a respiração a ficar ainda mais pesada, mais irregular, como se estivesse profundamente sedada. Eles subiram. Quando entraram no quarto, senti novamente a mão dela tocando meu pulso. Ouvi seu murmúrio profissional. Está mais fraca? Ótimo, respondeu meu marido. O médico disse que amanhã podemos avançar. Avançar. Aquela palavra quase me fez tremer. Senti a seringa se aproximar do meu braço. A agulha perfurou a pele. Mas, como da outra vez, o líquido que ela injetava não era mais o que eles pensavam. Por orientação do advogado, eu havia trocado todas as substâncias. O efeito agora seria apenas um leve torpor, não a inconsciência profunda a que eu estava acostumada. A mulher terminou o procedimento e começou a guardar o material. Foi nesse instante que algo imprevisto aconteceu. Ela ainda reage um pouco, comentou ela, observando meu rosto de perto. Meu coração disparou. Mantive os músculos completamente imóveis. O controle da respiração foi o esforço mais difícil da minha vida. É normal, respondeu ele. Logo não vai reagir a nada. Eles saíram do quarto como de costume. Desceram. Mas, naquela noite, eu cometi um erro. Movi a mão. Foi um movimento mínimo. Um reflexo involuntário do pânico. Minutos depois, ouvi passos voltando apressados pelo corredor. A porta do quarto foi aberta com brusquidão. O feixe de luz da lanterna atingiu meu rosto. Você acordou? Perguntou meu marido em tom baixo e desconfiado. Continuei fingindo dormir. Ele se aproximou.
Observei entre os cílios semicerrados a sombra do seu rosto sobre mim. Não, ainda está apagada, murmurou ele, mais para si mesmo. Mas naquele instante, eu soube. Eu havia sido percebida. Talvez não plenamente, mas a confiança absoluta deles havia sido quebrada por um segundo. E um segundo, naquele jogo, podia ser fatal. No dia seguinte, minha amiga me ligou enquanto eu fingia dormir até mais tarde. Eles vão tentar algo hoje, disse ela. O advogado conseguiu autorização preliminar. A polícia está pronta, mas precisamos que eles se exponham mais uma vez. Meu coração quase saltou pela boca. À tarde, meu marido anunciou que um tabelião viria em breve para verificar minha condição. Eu sorri por dentro. Era isso. Eles estavam avançando rápido demais. A pressa é irmã do erro. Naquela noite, deitei ao lado de um homem que já não fingia tanto assim a compaixão. Seu olhar estava mais duro, seu toque mais mecânico. Eu sabia que o jogo havia entrado na fase final. E embora o medo ainda morasse dentro de mim, agora ele caminhava lado a lado com algo maior. A certeza de que, muito em breve, toda aquela teia de mentiras iria se romper de uma vez. Ou eu cairia junto com ela, ou eu faria todos caírem comigo. Na manhã seguinte ao quase flagrante no quarto, acordei com a certeza de que já não havia mais espaço para erros. Eu sentia isso no ar da casa, no modo como meu marido andava mais atento, no silêncio suspeito entre um cômodo e outro. Ele já não me observava apenas com frieza clínica. Havia, agora, algo de desconfiado no seu olhar. Um homem perigoso é aquele que acredita ter controle absoluto. Um homem desesperado é ainda pior. Fingi não perceber nada. Levantei-me lentamente, arrastando os pés pelo chão como se estivesse mais fraca do que nunca. Deixei a xícara cair da mão de propósito. Ele correu até mim, com aquela falsa pressa ensaiada. Você está cada dia mais debilitada, disse, segurando meu braço com firmeza demais. Eu sinto medo de não estar mais no controle de mim, murmurei, representando com perfeição a confusão que eles queriam ver. Ele sorriu ligeiro, quase imperceptível. Eu cuido de tudo agora. Você não precisa se preocupar. Aquelas palavras, que um dia teriam soado como proteção, agora eram apenas uma sentença elegante. Pouco depois, ele fez uma ligação na minha frente, sem se importar mais em esconder. Está tudo encaminhado. Hoje à noite podemos finalizar. Finalizar. Aquela palavra ecoou dentro de mim como uma campainha de perigo absoluto. Enviei uma mensagem discreta para minha amiga, ainda na mesma manhã. Hoje, eles avançam. Ela respondeu poucos segundos depois. Polícia a postos, aguente firme. Passei o dia inteiro em estado de alerta máximo, interpretando cada gesto, cada entonação de voz, cada ruído da casa. No meio da tarde, chegaram 2 homens que eu nunca havia visto antes. Meu marido os recebeu com ares de normalidade. Um deles carregava uma pasta grossa, o outro, um malote lacrado. São colegas do médico, ele explicou. Vieram adiantar parte da papelada. Eles entraram no quarto, pediram para ver meu estado. Um deles segurou minha mão e fingiu contar meus batimentos, enquanto o outro observava tudo em silêncio. Quadro bem avançado, murmurou um deles. A interdição pode ser facilmente autorizada. Interdição. Aquela palavra voltou a me cortar por dentro. Respondi poucas perguntas, confundi datas de propósito, errei meu próprio endereço, fingi estar perdida no tempo. Quando foram embora, meu marido parecia aliviado. Caminhava pela casa com passos apressados, digitava mensagens no celular, sorria sozinho. Naquela noite, ele fez questão de preparar pessoalmente meus comprimidos, algo que não fazia há um tempo. Observei atentamente seus movimentos. Ele abriu uma caixinha nova, colocou 2 comprimidos na minha mão e me estendeu um copo com água. Hoje você precisa dormir bem, disse. Amanhã tudo vai mudar. Engoli em seco. Fingi mais uma vez engolir os comprimidos, mantendo-os sob a língua. Deitei-me logo em seguida, como se estivesse exausta. Ele apagou a luz, ficou alguns segundos parado ao meu lado, observando minha respiração pesada, e então saiu do quarto. Meu coração batia tão forte que eu temia morrer ali mesmo, não pelo plano deles, mas pelo esforço descomunal de manter aquela farsa. Às 2 horas em ponto, a porta foi destrancada novamente. A mulher de preto entrou acompanhada, desta vez, por mais um homem.
Ele carregava uma maleta metálica maior, com aparência de equipamento médico. Tudo estava indo além do que eu imaginava. Eles subiram falando baixo, mas já não se preocupavam tanto em disfarçar. Havia pressa nos passos, decisão nos gestos. A porta do quarto foi aberta, e eu senti as luzes serem acesas rapidamente. Ela está realmente muito fraca, disse a mulher, tocando meu rosto. Hoje vamos aplicar a dose final para oficializar o quadro, respondeu o homem. Dose final. Meu corpo inteiro quis reagir, mas eu permaneci imóvel, com os olhos fechados, respirando como um corpo sem vontade. Senti novamente a picada no braço, o líquido frio entrando na veia. Desta vez, diferente das outras, uma leve tontura real tomou conta de mim. Havia algo novo ali, algo que eu não reconhecia. Nesse instante, o terror tomou outra forma. E se eles tivessem trocado novamente as substâncias? E se o controle tivesse saído das minhas mãos? Forcei meu corpo a manter-se imóvel. A mulher segurava meu pulso, observando cada reação. O homem examinava alguns papéis sobre uma prancha metálica. Em algumas horas, ela já estará completamente fora de si, disse ele. Ótimo, respondeu meu marido. Amanhã assinamos tudo. Ouvi aquela frase como se estivesse sendo enterrada viva consciente. Eles terminaram o procedimento, recolheram os materiais, saíram do quarto. Meu marido permaneceu alguns segundos a mais, observando meu corpo como quem observa um objeto que finalmente não oferece resistência. Depois, apagou a luz e saiu. Assim que ouvi a porta da frente sendo trancada novamente, senti meu corpo estremecer. Uma fraqueza real tentava me dominar. Não era fingimento, era efeito verdadeiro. Com esforço desesperado, levei a mão ao bolso do pijama, onde escondia um pequeno acionador de emergência que o advogado havia me dado. Um simples botão, conectado ao celular da minha amiga e à delegacia. Pressionei. Dentro de minutos que pareceram horas, ouvi barulhos de viaturas ao longe, sirenes se aproximando, portas sendo batidas com força. Polícia, abram a porta agora! O caos se instalou na casa. Ouvi passos rápidos, gritos, vozes em confusão. Meu marido corria de um lado para o outro, tentando esconder algo, tentando ganhar tempo. A mulher de preto gritava palavras que eu já não conseguia distinguir. A porta do meu quarto foi aberta com violência. Vi luzes fortes invadirem o ambiente, policiais armados. Minha amiga atrás deles, com o rosto pálido e os olhos marejados. Ela está aqui! Alguém gritou. Um dos policiais se aproximou imediatamente, verificando meus sinais vitais. Ela está viva, mas sedada, disse. Vi meu marido sendo algemado no corredor. O rosto dele, que por tantos anos eu havia visto tranquilo, agora estava contorcido em pânico. A mulher de preto tentou fugir pela porta dos fundos. Não conseguiu. Foi detida no quintal, ainda com luvas nas mãos. O homem que a acompanhava caiu de joelhos ao perceber que tudo havia desmoronado. Eu queria falar, gritar, acusar, mas minha voz não saía. O torpor real era forte. Enquanto me colocavam numa maca, vi pela última vez aquela casa que fora meu cárcere por tantos anos. Dentro da ambulância, uma médica segurou minha mão. A senhora está segura agora. Segura. A palavra soou estranha. Distante, como algo que eu não reconhecia mais. Enquanto a sirene ecoava pela noite, uma sensação tomou conta de mim. A armadilha perfeita não era apenas a que eu havia montado para eles. Era também aquela em que eles próprios tinham se lançado, acreditando que jamais seriam descobertos. Eles achavam que me apagariam no silêncio da noite, mas aquela noite terminaria com sirenes, algemas e a verdade iluminada pelos faróis da justiça. Acordei aos poucos, com a sensação de que meu corpo pesava toneladas. O teto branco acima de mim parecia flutuar. Havia um bip ritmado ao meu lado, insistente, quase hipnótico. Um cheiro forte de antisséptico invadia minhas narinas. Por alguns segundos, não soube onde eu estava. Depois, a memória voltou como uma avalanche. A seringa, a voz da mulher, as sirenes, os rostos dos policiais. Eu estava no hospital. Tentei mover a mão, mas meus músculos responderam com dificuldade. Uma figura aproximou-se do meu leito. Era minha amiga. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas havia neles algo que eu não via há muitos anos. Alívio. Você conseguiu, ela sussurrou segurando minha mão com cuidado. Eles estão presos. Essas 3 palavras atravessaram meu corpo como um choque elétrico.
presos. Meu marido, a mulher de preto, o homem da maleta, todos. O que aconteceu? Consegui murmurar, com a garganta seca. Ela respirou fundo antes de responder. Quando a polícia entrou, encontrou tudo em flagrante. As seringas, os frascos, os documentos, a cama hospitalar no quarto trancado, os laudos falsos, as procurações, tudo. Eles não tiveram como negar. Fechei os olhos por um instante. Um cansaço profundo me invadiu, mas ao mesmo tempo havia uma estranha leveza dentro de mim, como se uma parede invisível tivesse finalmente sido derrubada. Horas depois, 2 investigadores entraram no quarto, um homem e uma mulher. Traziam pastas grossas, cheias de papéis. "A senhora está em condições de falar?" perguntou a investigadora com delicadeza. Eu assenti lentamente. Eles me ouviram por mais de 1 hora. Contei tudo, desde os primeiros comprimidos até a madrugada da invasão final. Mostrei que lembrava dos horários, dos diálogos, das sensações no corpo. Cada palavra era registrada, cada detalhe anotado. Em alguns momentos, minha voz falhava e a investigadora me oferecia água. Em outros, eu mesma precisava parar para respirar. "A senhora tem noção de que isso vai muito além de violência doméstica?" disse o investigador ao final. "Estamos falando de tentativa de homicídio, falsificação de documentos, cárcere privado mediante sedação, exercício ilegal da medicina e associação criminosa." Assenti em silêncio. Eu já não me assustava com os nomes dos crimes. Eu os havia vivido na carne. "Teu marido afirmou que tudo foi feito com seu consentimento", acrescentou a investigadora. Senti uma pontada no peito. Mesmo algemado, mesmo desmascarado, ele ainda tentava me transformar na cúmplice da própria destruição. Eu nunca consenti em ser dopada, fotografada inconsciente, manipulada, nem declarada incapaz. Respondi com firmeza. Se eu tivesse consentido, não teria chamado a polícia naquela madrugada. Ela anotou minhas palavras com seriedade. No final da tarde, permitiram que eu o visse. Diziam que eu poderia recusar, mas algo dentro de mim precisava daquele fechamento. Precisei olhar nos olhos do homem que tentou apagar a minha existência. Quando ele entrou no quarto escoltado por um policial, quase não o reconheci. O cabelo estava revolto, o rosto abatido, os olhos fundos. Nada restava daquele homem seguro e controlador. Apenas um corpo tremendo de medo. Ficamos nos olhando por longos segundos em silêncio. Foi ele quem falou primeiro. "Você destruiu tudo", murmurou. Aquela frase dita com voz fraca quase me fez rir, mas não ri. "Você destruiu tudo no dia em que decidiu que eu não tinha mais direito de existir", respondi. Ele tentou se aproximar, mas o policial o impediu. "Eu fiz isso por nós", disse ele. "Você estava doente, confusa, eu estava sedada", respondi. "Por você." Seus olhos se encheram de lágrimas, não de arrependimento, mas de desespero. "Eu não queria que acabasse assim." Inclinei levemente a cabeça. "Mas você planejou exatamente assim. Só não contava que eu acordaria." Ele levou as mãos algemadas ao rosto e começou a chorar. Um choro alto, quase infantil. Pela primeira vez em quase 40 anos, eu não senti vontade alguma de consolá-lo. Pouco depois, trouxeram a mulher de preto para reconhecimento. Mesmo algemada, ela mantinha o queixo erguido, o olhar duro, desafiador. "Foi você quem me aplicou as injeções", eu disse, olhando direto nos olhos dela. "Eu apenas cumpri ordens", respondeu, com frieza. "Não fui eu quem quis lhe fazer mal. Cumprir ordens não apaga o crime", falei. "Nem a sua consciência." Ela me encarou por alguns segundos. Por um breve instante, vi algo vacilar nos seus olhos. Logo depois, voltou a máscara fria. Ela não se via como algo além de uma profissional executando um serviço sujo. Nas horas seguintes, tudo ganhou proporções que eu jamais imaginei. Peritos entraram na minha casa. Vizinhos foram ouvidos. Imagens das viaturas saindo durante a noite começaram a circular. A notícia se espalhou rapidamente. Homem é preso por dopar a esposa durante anos para aplicar golpe e declará-la incapaz. Repórteres apareceram no hospital. Tive que ser transferida para uma ala protegida. Pela primeira vez, o mundo inteiro via aquilo que eu vivi sozinha por tanto tempo. Meu advogado veio me informar dos primeiros desdobramentos. "Ele foi preso em flagrante", disse ele. "A mulher e o outro homem também. A quantidade de provas é esmagadora.
Eles dificilmente sairão disso sem condenação pesada. Encostei a cabeça no travesseiro e fechei os olhos. Eu deveria sentir euforia, vitória, satisfação, mas tudo o que senti foi um vazio profundo, como se a luta tivesse sido tão longa que, ao terminar, eu simplesmente não soubesse mais como respirar sem medo. Naquela noite, sozinha no quarto, chorei baixinho. Não por ele, não pela casa, não pelo casamento. Chorei por mim, pela mulher que eu fui quando ainda acreditava em tudo, pela que fui enquanto dormia dopada sem saber, e pela que eu agora teria que aprender a ser sozinha aos 61 anos. Do lado de fora do hospital, eu soube depois, meu marido tentou convencer os próprios advogados de que tudo fazia parte de um tratamento experimental. As gravações desmentiram cada palavra. Os documentos falsificados falaram por mim. As fotos do meu corpo inconsciente falaram mais alto do que qualquer defesa. A mulher de preto tentou se apresentar como enfermeira registrada. Descobriram que seu diploma era falso. Já tinha outros processos em andamento. Eu não fui a primeira. E talvez, se eu não tivesse acordado, não teria sido a última. Quando o dia amanheceu, a investigadora voltou ao meu quarto. A senhora tem noção de que seu depoimento pode salvar outras mulheres? Olhei para a janela, onde a luz do sol começava a entrar timidamente. Se eu sobrevivi, não foi para me calar agora, respondi. Naquele momento, compreendi algo com uma clareza quase dolorosa. Aquela não era apenas a noite em que tudo veio à luz. Era a noite em que a mentira, construída durante décadas, finalmente perdeu o direito de existir. Eles tentaram me transformar em um corpo sem voz. Mas foi exatamente a minha voz que os derrubou. Quando recebi alta do hospital, uma semana depois, eu já não era a mesma mulher que havia entrado naquela ambulância na madrugada da denúncia. Meu corpo ainda estava fraco, mas minha mente finalmente estava inteira. Caminhei para fora do prédio com passos lentos, apoiada no braço da minha amiga, sentindo o sol tocar meu rosto como se fosse a primeira vez em muitos anos. Durante décadas, eu vivi na escuridão de um sono imposto. Agora, cada raio de luz parecia um aviso. Eu estava viva. Voltar para casa foi impossível. Aquele lugar já não era mais um lar. Era uma cena de crime. A casa onde dividi risadas, almoços, aniversários e silêncios estava agora lacrada pela polícia, revirada por peritos, transformada em prova de tudo o que me aconteceu. Quando vi as fotos no processo, com luvas penduradas, seringas catalogadas, a cama hospitalar desmontada, senti um frio profundo. Aquele lugar nunca mais poderia ser meu abrigo. Ele tinha sido meu cárcere. Meu marido permaneceu preso preventivamente. As audiências começaram em seguida. Sentei-me diante do juiz, das promotoras, dos advogados e contei tudo mais uma vez. Cada detalhe, cada noite, cada comprimido, cada apagão. Em alguns momentos, a sala parecia girar. Em outros, minha voz saía firme demais para alguém que passara anos sendo calada. Ouvi laudos que comprovavam a sedação contínua. Ouvi especialistas explicarem os danos neurológicos que poderiam ter sido permanentes. Ouvi a palavra risco de morte, repetida mais vezes do que eu conseguia contar. Ele tentou se defender. Disse que sempre cuidou de mim, que eu era frágil, que os remédios eram para o meu bem, que tudo não passara de um mal-entendido. Mas as provas não mentem. As gravações não se contradizem. As fotos não se apagam. O juiz foi claro. Aquilo não era cuidado. Era dominação criminosa. A mulher de preto também respondeu pelos seus atos. Descobriu-se que ela já havia participado de outros esquemas semelhantes. Mulheres dopadas, documentos preparados, patrimônios desviados. Eu fui uma entre várias, mas talvez a única que acordou a tempo. Quando ouvi a sentença provisória de prisão mantida para todos os envolvidos, um peso saiu do meu peito. Não foi alegria, foi alívio. Um alívio profundo, exausto, cansado. Alívio por saber que naquela noite ninguém mais entraria no meu quarto com uma seringa na mão. Instalei-me temporariamente na casa da minha amiga. Ela me acolheu como eu nunca havia sido acolhida em décadas. Nos primeiros dias, eu acordava assustada no meio da noite, sem saber onde estava. Procurava pelos comprimidos na mesa de cabeceira. Procurava pelo som da chave na porta às 2 horas da manhã. Meu corpo ainda reagia como se estivesse em perigo. O trauma não desaparece quando a justiça começa. Ele apenas muda de forma.
Iniciei acompanhamento médico e psicológico. Descobri que parte da minha memória havia sido afetada. Alguns apagões jamais seriam totalmente recuperados. Existiam lacunas na minha própria história que nunca seriam preenchidas. E isso era um luto silencioso, perder partes da própria vida sem jamais saber exatamente como foram. Quanto ao dinheiro, descobriu-se que meu marido havia desviado grandes quantias ao longo dos anos. Parte foi recuperada. Outra, não. Não me importei com isso. Dinheiro perdido não pesa mais do que anos roubados da minha consciência. Meses depois, fui chamada para uma audiência final. Ele entrou na sala algemado, vestindo o uniforme do presídio. Quando nossos olhares se cruzaram, vi ali um estranho. Não mais o homem com quem me casei. Não mais o algoz que me dopava. Apenas um homem reduzido às próprias escolhas. Você quer dizer algo a ela antes da sentença? Perguntou o juiz. Ele me olhou por alguns segundos. Seus olhos estavam fundos, cansados, vazios. Eu nunca achei que você fosse descobrir tudo, disse ele com a voz fraca. Não houve pedido de perdão. Não houve arrependimento verdadeiro. Apenas a constatação de que o plano havia falhado. Aquilo foi mais duro de ouvir do que qualquer insulto. O juiz proferiu a sentença. Anos de prisão por tentativa de homicídio, fraude, falsificação e cárcere privado mediante sedação. A mulher de preto recebeu pena semelhante. O outro homem também foi condenado. Quando o martelo bateu pela última vez, senti uma estranha mistura de encerramento e vazio. A justiça tinha sido feita, mas nada devolveria as noites que eu perdi dormindo sem saber quem eu era. Com o tempo, aprendi a viver de novo. Aprendi a tomar água sem desconfiar. Aprendi a deitar sem fingir. Aprendi a dormir sem temer. Houve noites em que acordei gritando. Houve dias em que senti culpa por estar viva. Culpa por ter tardado tanto a desconfiar. Culpa por ter amado demais alguém que nunca me amou da mesma forma. Descobri também algo doloroso sobre mim mesma. Durante anos, eu confundi controle com cuidado. Confundi silêncio com paz. Confundi obediência com amor. E paguei com a própria consciência por cada confusão dessas. Hoje, aos 61 anos, recomeço de um jeito que jamais planejei. Moro em um pequeno apartamento emprestado. Minha renda é modesta. Minha vida é simples, mas é minha. Cada decisão que tomo agora, por menor que seja, tem um valor gigantesco. Escolher a roupa que vou vestir. Escolher o que vou comer. Escolher a hora de dormir. Tudo isso, que antes eu fazia sem perceber, hoje é sagrado. Às vezes, ainda sinto saudade do passado, não do marido, mas da mulher que eu fui antes de me tornar refém. Sinto saudade da minha ingenuidade, da confiança que eu distribuía sem medida. Mas sei que essa mulher ficou para trás junto com os comprimidos, as seringas e os laudos falsos. Algumas pessoas me perguntam se eu perdoei. Eu digo que não sei. O perdão é um caminho longo demais para quem foi apagada em vida. Talvez um dia, talvez nunca, mas uma coisa eu sei com absoluta certeza. Eu me perdoei, por ter confiado, por ter sido enganada, por ter demorado a enxergar. Hoje, eu não me culpo mais por ter sobrevivido em silêncio por tanto tempo. Quando me olho no espelho agora, vejo uma mulher marcada, no corpo, na mente, na memória. Mas também vejo uma mulher que despertou a tempo, que fingiu dormir para salvar a própria vida, que escutou a frase, ela acabou de dormir, e em vez de morrer, acordou para sempre. O casamento acabou, a ilusão acabou, a prisão começou para eles, e a minha liberdade começou para mim. Hoje, sentada diante da janela do pequeno apartamento onde recomecei, eu ainda me pego ouvindo padrões que já não existem. O som da chave na porta às 2 da manhã, o copo d'água sendo colocado sobre a mesa, o sussurro no telefone. Esses sons ficaram gravados em mim como ecos que a memória insiste em repetir. Mas agora, quando olho ao redor, só existe silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio de liberdade. Meu corpo ainda carrega marcas invisíveis. Às vezes a cabeça pesa, às vezes a lembrança volta sem pedir licença. Mas eu acordo todos os dias sabendo exatamente onde estou, sabendo quem eu sou. E isso vale mais do que tudo o que me foi roubado. Descobri que sobreviver não é apenas continuar respirando, é reaprender a confiar nos próprios pensamentos, é voltar a dormir sem disfarçar, é beber água sem medo,
é existir inteira depois de ter sido reduzida a um corpo anestesiado por tanto tempo. Não reconstruí minha vida como nos contos de fadas. Não houve riqueza, nem recompensas grandiosas. Houve apenas algo muito maior, dignidade devolvida. E isso ninguém mais tira de mim. Se eu pudesse voltar no tempo, diria àquela mulher de anos atrás que amor não exige obediência cega, que carinho não apaga limites, que silêncio demais também é um grito. Mas a verdade é que algumas lições só chegam quando o fundo já foi tocado. Eu acordei quando já estavam prontos para me apagar. E mesmo assim, acordei a tempo. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal agora e deixe sua curtida. Isso me mostra que vocês querem continuar ouvindo histórias que revelam a verdade por trás de vidas que quase foram silenciadas. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você teria desconfiado antes? E escreva também de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos os comentários com carinho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque, às vezes, uma história pode ser exatamente o alerta que salva outra vida.